Boa tarde, meus grandes do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa revisão de geografia do conteúdo bimestral. Essa é uma revisão, que a SENEC sempre pede que a gente faça com vocês para ver até onde nós chegamos, ou seja, qual foi o nosso aprendizado. Isso daqui é o ápice para a gente ter uma noção melhor disso. Essas questões vocês receberam no sábado, responderam. Agora pega aí o cadernozinho de vocês com o gabarito e vamos fazer a correção dela. O assunto é sobre a África. Então, a primeira. Os países localizados na região denominada África do Norte apresentam características que os diferenciam dos países situados na África subsaariana. Entre as características dos países da África do Norte destacam-se: lembra, quando a gente está respondendo uma revisão, uma prova ou que seja atividade, que as questões são objetivas, a primeira providência não vai para as alternativas. Faz a leitura e interpretação do enunciado. Por quê? Ele está pedindo sobre a regionalização da África, mas ela tem várias. Essa daqui ele está perguntando sobre a tradicional, que divide a África em duas partes. A África do Norte, que é chamada de branca, não é isso? Ou islâmica, e a África do Sul, que é a parte onde predominam os negros, e a subsaariana, que é dividido por quem? Pelo deserto do Saara. Aí ele pergunta, entre as características dos países do norte da África destacam-se. Porque eu tenho outra classificação, em que divide a África do Norte, a África do Sul, Central, do Oeste, do Leste. Aqui é só em duas, Norte e Sul. Então a letra A existência dos mais baixos índices socioeconômicos do continente. Não, os piores índices sociais do continente está na parte do sul, onde a colonização para a mão de obra escrava para a América foi intensa ali, e o neocolonialismo imposto pelos europeus a partir do século XVIII, que vai gerar toda a desigualdade que existe lá. Letra B. Economia que prevalece a exportação de produtos agrícolas? Não, a agricultura dele é só para o consumo. Ali a sua economia de exportação é mais de produtos primários, mas não da agricultura. É o petróleo, principalmente o petróleo, mas tem minério de ferro, tem gás natural. Letra C. Diversidade étnica e predomínio de religiões que cultuam a natureza? Não. A diversidade étnica da África predomina na África subsaariana, e é onde ele cultua a natureza, que nós chamamos das religiões ligadas muito à natureza, o animismo, aonde eu vejo a água, onde eu vejo algum animal, o sol, a lua, não é isso? Como um deus. Então a resposta vai ser a letra D. A predominância da população árabe adepta da religião islâmica. Esse povo árabe chega aí lá no século VII, fica nessa região, vindo da Ásia, do Oriente Médio. Posterior, eles adotam a religião islâmica através de Maomé, naquela história toda, 630 anos depois de Cristo, não é isso? E aí vai predominar uma etnia árabe e uma religião predominante islâmica. Então, primeira questão D. Segunda, a África apresenta grande diversidade étnica. Isso quer dizer que a África tem diversas riquezas naturais, água, petróleo, ouro e diamante. Aí são recursos naturais. Estou falando a parte física, da natureza. B, que a África é o continente mais tropical do planeta e suas paisagens estão sempre cobertas de neve. A África é um continente que é tropical. É o continente mais tropical que existe, é a África. Porque ela está cortada pelo Tropicâncer no extremo norte e o Trópico Capricórnio no extremo sul. Tá certo? Mas, suas paisagens sempre cobertas de neve? Não. Ela está na região intertropical, a região mais quente. Aonde você encontra neve na África são nas cordilheiras, que são isoladas e só no seu cume. Letra D. Que a África possui diversas etnias? Sim, possui diversas etnias. Comunidade turística que fala apenas uma língua e organiza os famosos safaris africanos. Toda comunidade turística ela tenta ter mais de uma língua, porque se eu for receber o turista, ele não é determinado de uma região ou de um país. Ele vem os ingleses, pode vir alguém, um alemão, um brasileiro, um japonês. Então esses grupos turísticos eles estão preparados para falar mais de uma língua. Então a resposta é a letra C, que a África possui diversas etnias, comunidades humanas com língua e costume, enfim, com culturas típicas. Porque ele fala o caldo, não é isso? Vários grupos étnicos. Terceira, a partilha do continente africano no final do século XIX, pelos colonizadores europeus, criou as chamadas fronteiras artificiais, também conhecida popularmente por coxa de retalho. Lembrar que a África teve no período colonial do século XVI, quando fornecia mão de obra, escrava para a América, e o neocolonialismo, que é o novo colonialismo, ela se dá no século XIX. Por que é chamada de coxa de retalho?
porque na Conferência de Berlim, é isso, lá de 1800, se não me engano, 15, aí eles sentaram quem? Os grandes grupos e governos europeus, não é isso? E dividir a África conforme o seu interesse. Então a coxa de retalho, por quê? Quando você faz uma coxa, você sabe, emendando um pedacinho de panos de cor diferente. Então a África virou isso. Por quê? Porque eu pegava um determinado país que ficou, digamos, para a Bélgica, com 3 cores diferentes. Que eram essas cores? Representavam grupos étnicos diferentes. Grande parte dessas fronteiras foi mantida após o processo de independência dos países africanos. Com base nesse contexto de conhecimento sobre o assunto, é correto afirmar que eu disse certo. Por isso que eu pedi para você fazer uma leitura. Quando eu leio o enunciado, qual é o que ele está falando? Está falando da colonização, mas qual é o ponto-chave? O que é uma fronteira artificial? Porque todas as alternativas estão falando da colonização da África e as suas consequências. Mas o enunciado fala isso, mas ele foca na questão em que é a partilha da África a partir das fronteiras artificiais. Vamos para a letra D. Além das fronteiras artificiais, outros fatores que têm motivado os conflitos dentro do território africano são os de ordem socioeconômica, pobreza, epidemia e ambiental, desertificação e estresse. Isso é um fato? Sim. Uma das causas é as fronteiras artificiais e, como consequência disso, vê os fatores que são os conflitos. Mas ele só está pedindo especificamente que tu dê um conceito, explica o que é fronteiras artificiais. Letra C. Dentro dessas fronteiras artificiais, no período entre as grandes guerras mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética, interessados em aumentar sua influência no continente africano, financiaram e estimularam os conflitos? Não, porque está dizendo no período entre as grandes guerras mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética vai ter influência na África pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois de 1945, que tem termina a guerra, os países colonizadores, que era a metrópole europeia, tão fragmentada, porque a Segunda Guerra Mundial forte é na Europa, eles têm que se reconstruir, eles não vão dar conta de reconstruir seu país e ao mesmo tempo controlar a África. Por isso que vem uma descolonização. Aí entra aqui os Estados Unidos e a União Soviética, mas não entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é pós-Segunda Guerra Mundial. Letra B. Com o processo de descolonização da África, a manutenção das fronteiras artificiais, até escassez dos conflitos pela disputa entre as etnias sobre o território, de certa forma sim, mas não é o conceito. Então a resposta é a letra A. Definição de fronteira artificial refere-se ao fato que diversas nações e grupos étnicos, muitos deles rivais, foram colocados dentro de um mesmo território colonial, não respeitando a sua diferença. Olha aqui lá o coisa do coxa de retalho. Vários grupos étnicos dentro de uma mesma área. A união não faz a força? Pois aqui é o oposto. Eu coloco 3, 4 grupos diferentes, 2 grupos. Se eu coloco 2 grupos, aí o que é que eu faço? Eu dou um pouco de garantia para um grupo, boto ele como funcionário público, me alio a ele, para quê? Para junto com esse grupo, a gente explorar o país e levar as riquezas. E outro grupo fica de lado. Então eles nunca vão se unir contra o grupo que está colonizando. Repetindo, terceira questão, letra A. Quarto, leia os versos. 600 peças baganhei. Que pechincha, no Senegal a carne é rija, os músculos de aço, boa liga do melhor metal. Em troca dei só aguardente, contas, latão, peso morto. Eu ganho 800% se a metade chegar ao porto. Alfredo Bossi, né, citando o Heinrich Heine em Dialética da Colonização. Então está falando sobre a colonização, não o neocolonialismo, mas a colonização no século XVI, quando os europeus colonizaram a América. E aí eles fizeram o triângulo comercial que eu falei para vocês. Sai da Europa, chega na África, troca lá o que? Eu levo aguardente, levo arma, tá bem aqui na segunda estrofe. Em troca de aguardente, conta, latão, peso morto, produto sem valor. Entrego para ele e recebo a mercadoria. O ser humano negro não era visto como um ser humano, repetindo, ficou meio dúvida, mas é isso. Ele é visto como o quê? Como uma mercadoria. Olha o conceito. Que peixinho, carne é rígida, os músculos de aço, boa liga do melhor metal. Ou seja, eu vejo como uma mercadoria de qualidade. Aí eu pego esse escravo, que eu vejo como uma mercadoria, trago para a América, principalmente Brasil, sul dos Estados Unidos, colônia de exploração. E aí, mesmo que chegasse só a metade aqui, eu ainda teria um lucro de 800%, porque a viagem demorava 5, 6 meses para chegar. A metade eu morria, mas o que eu dava era de pouco valor e o que eu recebia era de alto valor que compensava. Então vamos lá. Um trecho do poema acima, citado, refere-se em quem? A letra C, ao comércio de escravos no continente africano e os altos lucros proporcionados aos europeus em decorrência dos produtos dados em troca. Quinta. Observe o mapa a seguir.
As partes destacadas no mapa indicam. Quais são as partes destacadas? As estão achuradas, ou seja, as que estão pintadas aqui, ó. A parte em cima e cor. Isso remete ao quê? A primeira questão, quando eu divido a África em quê? Em duas partes. África do Norte, não é isso? Que é islâmica, a África do Sul subsaariana. Mas aqui ele está perguntando a área achurada. Então era o quê? Aqui quem divide a África em duas? Tradicional. O deserto do Saara, que está todo pintado aqui em cima. E aí eu tenho o deserto da Namíbia e tenho um deserto aqui embaixo. Então a resposta é a letra A. As áreas de clima desértica. O maior deserto do mundo, Saara, que está aqui até o bico aqui, dando isso. E aqui embaixo, letra A. Sexta. Adaptada. No final da semana passada, a epidemia de ebola na África do Oeste atingiu uma cifra sinistra. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o número de mortos pela doença ultrapassou 3.000 pessoas, num total de 6.574, casos suspeitos ou confirmados. Um estudo feito indica que a cada 30 dias o número de novos casos diários do ebola triplica. Na hipótese mais pessimista, haveria 1,4 milhão de pessoas contaminadas na África do Oeste no próximo mês de janeiro, ou seja, 1.400.000 pessoas. Luiz Felipe Alencar, o ebola é um desafio da saúde pública do século XXI. Considerando essa epidemia, as condições geográficas das regiões onde ela se origina, podemos afirmar que, letra A, ela está restrita apenas às zonas rurais e mais florestas, que no caso da África são bastante habitadas, pois seus agentes transmissores não sobrevivem em ambientes urbanos. Primeiro, lembrar, o vírus ele está na zona rural. A partir da ação do homem, com desmatamento e ocupando essa parte, esse vírus que estava incluídozinho lá em algum animal que não manifestava nenhum sintomas, ele é repassado para os seres humanos. Então ele não é restrito à zona rural. O seu apogeu, sua explosão vai se dar onde? Nas zonas urbanas. Outra coisa, na parte de floresta da África, a quantidade de pessoa é pequena, tá certo? E, acabamos de falar, é nas zonas urbanas que ele vai proliferar mais. Letra C. A baixa conexões entre a África e os outros continentes, que implicam a movimentação mínima das pessoas desses países, diminuiu o risco de essas epidemias atingir outras partes do mundo? Não. Apesar da África não ter infraestrutura de aeroporto e dessas coisas todas, mas ela está inserida na DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Então ela tem uma relação muito forte, né, isso, de trânsito, de migrações, de ida e vinda. Grandes interesses dos países estão na África, então a quantidade de gente que vai para a África é enorme. O que sai da África também é ainda mais, porque a África tem vários conflitos étnicos, religiosos. Então o trâmite com o mundo que nós vivemos hoje, ele é fortíssimo. Então ele só faz proliferar, não diminuir. Letra D. Essa doença é própria dos climas tropicais. Sua área possível de expansão terá de ter as mesmas características, o que elimina os riscos dessa epidemia na série norte temperado? Falso. Lembrar, gente, olha, veja o discurso do pessoal dizendo, Covid-19 vai chegar ao Brasil, não vai se proliferar como na Europa, que é área temperada, porque aqui é clima tropical, aqui é mais quente e não vai ocorrer. Aqui a questão fala o contrário, diz que ele não vai ocorrer nas áreas temperadas porque lá é frio. Lógico que nas áreas tropicais a quantidade de vírus que prolifera é maior, mas nas áreas temperadas também tem. Mas por que aqui vai ser maior nas tropicais? Porque a vida para poder se expandir com maior facilidade, ela precisa de temperatura e umidade. Então quem está na região intertropical é maior, mas não tem nada a ver com o aspecto natural. É com a ação humana que vai até desmato, que faz até isso, contato com animais e acaba desenvolvendo isso. E a resposta seria a letra B. A falta de meios e ações preventivas, assim como de assistência nas concentrações urbanas dos países do oeste africano, aumenta o risco de epidemia ganhar outras localidades do planeta. Primeiro, eles não têm ações preventivas. A África falta infraestrutura. Então eles não tinham hospitais adequados, eles não distribuíam esclarecimento, não tinha seringa, eles não fizeram coquetel. O remédio para desenvolver pode levar 10, 15 anos, gente. Olha o caso da pandemia que nós estamos vivendo. A correria que o mundo está em busca de uma vacina. Estão tentando ver se consegue fazer num prazo de 2 anos. Por que não foi feito logo para esse monte de doença da África? Porque apesar dele se expandir para os outros países, mas os outros países conseguem, de certa forma, controlar. Você não tem um remédio para a AIDS que vai te curar. Na história toda da humanidade tem uma pessoa que disse que foi curada. Mas depois que você tem descoberto o vírus, se você está num país desenvolvido ou emergente, você consegue viver com 10, 15, 20 anos. Então, o que é? Esses grandes laboratórios não se preocuparam, porque eles fazem um remédio de menor valor e que controla a doença. A África, como não tem essa infraestrutura, vai sofrer as consequências. Só que, quando sai de lá, ele expande para o mundo todo.
Então a resposta da letra C é a letra B. Agora vamos para a última. Identifica as características que se referem ao clima africano, referente à parte do continente que é cortado pela linha imaginária do Trópico de Câncer. Quando eu pego o mapa, a legenda está dando os climas que existem na área. Existe o Mediterrâneo, existe o semiárido, tá certo? Existe o desértico, o tropical, equatorial e o frio de montanha. Quando eu pego parte da linha do Trópico de Câncer até 66 graus, eu tenho uma área temperada, tá certo? Então isso vai me dar um clima que é chamado de clima ameno. Quando eu pego entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, eu tenho a região intertropical, que é mais quente. Então, se eu pegar pela área que está falando, eu estou falando da área subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas. Verão, é isso. Depois vem o outono, vem o inverno e vem a primavera. Então, vamos lá. Elevada amplitude térmica. A elevada amplitude térmica, ela ocorre nas áreas desérticas, que está aqui, ó. Tá certo? Na área desértica, durante o dia é quente, à noite a temperatura diminui. Então, a amplitude, a diferença entre a maior e a menor é gigante. Nessas áreas é mais controlado. Predomínio de baixa temperatura e elevada umidade relativa do ar. As baixas temperaturas estão exatamente nas áreas temperadas. No período, lógico, que você tem no verão temperatura alta. Mas quando eu faço a média, ela sempre vai ficar média anual abaixo de 20 graus. Elevada exposição de radiação solar. A radiação solar está mais forte nas áreas de deserto, que não tem cobertura, né? Isso não forma nuvem e incide mais forte. Radiação solar manada pela cobertura vegetal. Se eu tenho vegetação aí, ela dá uma amenizada. Nos desertos eu não tenho. Índice pluviométrico elevado e bem distribuído durante o ano. Normalmente esses índices ocorrem nas áreas temperadas, dependendo do local. Então, aqui, se eu levar em conta não o deserto, mas as áreas subtropicais, seria a letra C. Seria 4 e 12. Predomínio de baixa temperatura e elevada umidade relativa do ar, porque a chuva é distribuída durante o ano. Lembra, nós estamos falando das áreas subtropicais, nós estamos falando do deserto. E radiação solar amenizada pela cobertura vegetal, certo? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente pelo grupo de WhatsApp. E até a próxima aula. Fique com Deus.